Bom dia a todos e todas, todos os presentes. Neste momento, damos início à edição especial do programa Direito e Cidadania nas Escolas. Estamos na Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, em Campos Novos, distrito de Cabo Frio. Agora, compondo a mesa, as seguintes autoridades: o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o doutor José Munhoz Pinheiro Filho. A secretária municipal de Educação, Elicéia da Silveira. A senhora diretora Alana dos Santos Frare. O secretário municipal de Saúde e representante do governo, Jânio Mendes. E o nosso convidado especial, doutor Nilo Batista. Agradecemos a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio, das autoridades do município de Cabo Frio, ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Cabo Frio, doutor Rui Alves Bastos, OAB-RJ. Agradecemos também a presença dos alunos do Parlamento Juvenil da Câmara Municipal de Cabo Frio. E não menos importante, agradecemos a presença dos alunos e direção da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, que acompanham o evento aqui com a gente. Pedimos para que todos se coloquem de pé para a execução do hino nacional.
O programa Direito e Cidadania nas Escolas está instituído pela Resolução número 1607, de 5 de abril de 2022, por iniciativa do atual presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, o vereador Miguel Alencar. Em parceria com a Emerge, representada pela figura do desembargador José Munhoz Pinheiro Filho, a ação tem o apoio do atual prefeito José Bonifácio Ferreira Novelino e da Secretaria de Educação, representada na figura da secretária Elicéia da Silveira. Possui caráter pedagógico e visa garantir noções de direito constitucional e cidadania aos alunos da rede pública de ensino, a partir do 8º ano do ensino fundamental, por meio da promoção de palestras e debates ministrados por representantes dos poderes judiciário, executivo e legislativo e do Ministério. O programa Direito e Cidadania nas Escolas já teve a honra de contar com palestrantes ilustres. Na primeira edição, o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, José Munhoz Pinheiro Filho. Na segunda edição, o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana. Na terceira edição, o excelentíssimo senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E na quarta edição, o excelentíssimo Ministro da Controladoria Geral da União, o doutor Vinícius Marques de Carvalho. Nesta edição especial, temos a honra da presença do excelentíssimo doutor Nilo Batista, professor e doutor em Direito Penal. Doutor Nilo Batista é um advogado e professor de Direito Penal. Foi governador do Estado do Rio de Janeiro de abril a dezembro de 1994, tendo assumido o governo fluminense em substituição a Leonel Brizola, que renunciou para concorrer nas eleições presidenciais. É professor titular de Direito Penal, aposentado, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, e Cândido Mendes. Segue lecionando na pós-graduação da UERJ. Autor de diversos artigos e obras sobre direito penal e criminologia, é conhecido pela postura crítica em relação ao sistema penal, seus papéis e objetivos no Estado democrático. Sua vasta experiência e conhecimento certamente contribuirão para enriquecer o programa e proporcionar aos jovens novos insights sobre a relação entre o direito e a cidadania. Para darmos início ao evento, passaremos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, o vereador Miguel Alencar. Bom dia a todos. Antes de começar, agradecer aqui a presença do meu amigo vereador Rui França. Obrigado pela presença, meu amigo. Agradecer a presença da minha amiga secretária de Criança e Adolescente, Betânia, do controlador do município, Luiz Cláudio, e da secretária de Meio Ambiente aqui presente. Eu não sei se tem algum outro secretário aqui presente, mas toda a equipe da educação, agradeço a presença de todos que não foram citados pelo cerimonial, agradeço também a presença e principalmente agradecer o apoio de toda a escola e toda a equipe da escola e todos os alunos, agradecer também a presença do Parlamento Juvenil, que é um projeto extraordinário da Câmara Municipal de Cabo Frio, Dr. Nilo, que foi criado em 2015, numa lei do então vereador Dr. Taylor, e foi implementado a partir de 2017 na Câmara Municipal, e agora a gente está tendo o prazer como presidente, a honra como presidente, de poder dar continuidade a esse excelente projeto. Rapidamente, para não me estender muito, agradecer a toda a mesa, principalmente ao meu amigo desembargador, que foi, na verdade, um grande incentivador, é um grande incentivador, o idealizador de todo esse projeto. A gente está em parceria o tempo todo, em conversa o tempo todo, tentando sempre evoluir e aprimorar cada vez mais o programa Direito e Cidadania nas Escolas.
começou de um bate-papo muito informal e a gente conseguiu evoluir para esse projeto tão importante para a educação municipal, através do Legislativo, através do Judiciário e, principalmente, eu sempre falo, principalmente, a parceria que esse projeto tem com a Secretaria de Educação. Não seria possível o projeto acontecer se não fosse a minha grande amiga, secretária, que eu conheço antes mesmo de virar secretária de Educação, Elicéia Silveira, e, principalmente, vou deixar aqui, antes de deixar as palavras sobre o prefeito Bonifácio, que quando, há uns 2 meses atrás, que eu acho que foi quando nós fizemos contato, né, doutor Nilo, eu liguei para o senhor, a primeira pessoa que eu dei a notícia foi o prefeito Bonifácio. Fui no gabinete, contei para ele, prefeito, fizemos um contato através do desembargador e vamos conseguir trazer o doutor Nilo aqui na cidade para fazer uma palestra lá na escola. Ele ficou super feliz, super animado, falou várias histórias sobre o senhor, contou, elogiou muito o senhor, falou da história junto, da época, e eu fiquei muito feliz. Infelizmente, nesse momento que todo mundo na cidade tem visto que a gente está passando, não pode estar aqui presente, mas tenho certeza que receberá todas as fotos, receberá os vídeos, receberá todas as mensagens positivas para que possa, quanto antes, estar de volta com a gente aqui nessa caminhada. Mas isso aqui também, doutor Nilo, acaba sendo uma grande homenagem para o senhor, para a escola, e uma grande homenagem para o prefeito Bonifácio, que foi o prefeito que, na época, inaugurou essa escola e construiu essa escola. Então, a homenagem ela acaba se estendendo, é uma homenagem para o senhor aqui, o patrono dessa escola. É uma importância ter o senhor aqui para todos os estudantes que aqui estão. Eu estava conversando com a secretária, ela rapidamente colocou como é importante o senhor, após a palestra, passar nas salas de aula, que os estudantes querem conhecer o senhor. Quem é Nilo Batista? Né, que tem o nome da escola, estudo na escola Nilo Batista, agora vai ter a oportunidade de conhecer o doutor Nilo Batista. Então, essa homenagem é para o senhor, é uma singela homenagem, é um momento único para o programa Direito e Cidadania nas escolas, uma importância de ter o senhor aqui e ter o senhor aqui na escola, mas é também uma homenagem muito grande, que eu quero deixar aqui registrado, uma homenagem muito grande ao prefeito José Bonifácio Ferreira Novelino, que eu tenho colocado o tempo todo a importância desse homem, dessa pessoa para a cidade de Cabo Frio, e a gente já reconhece isso, mas cada vez mais a sociedade cabo-friense está conseguindo demonstrar isso. Todos estamos orando muito, apoiando muito, e a gente consegue, com palavras, com atitudes, com ações, representar, homenagear ele e, com certeza, defender o seu legado aqui na sociedade cabo-friense. A gente faz parte disso, tenho muito a agradecer por estar sendo presidente da Câmara Municipal numa gestão do prefeito José Bonifácio. Então, quero aqui deixar minhas palavras de agradecimento pela presença do senhor aqui e uma homenagem ao prefeito Bonifácio rapidamente. Muito obrigado pela presença do senhor. Agora convido o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, José Munhoz Pinheiro Filho, para as palavras. Peço licença para falar a todos de pé. Quero cumprimentar inicialmente aos alunos e ao Parlamento Juvenil pela presença e pelo apoio constante nesse projeto. Evidentemente, ficamos todos felizes aqui, termos o presidente da Câmara Municipal, que, à primeira hora, abraçou a ideia de levar discussões de cidadania aos estudantes, à rede municipal de ensino, e hoje isso já se estende para os outros municípios da região, que é uma grande vitória, uma grande conquista, a importância desse projeto, o abraço que se dá ao prefeito, que assumiu também o projeto, diretamente por sua secretária, Elicéia, aos vários secretários que aqui estão presentes, Jânio, na saúde, a nossa diretora, que representa todos os professores, Alana, e Nilo Batista em especial. Cumprimento a OAB, cumprimento a todos aqueles que são profissionais do direito, e quero dizer, vocês, alunos, devem se sentir privilegiados. Primeiro, porque não é comum, eu diria, é exceção, um aluno de uma escola pública, seja federal, estadual ou municipal, conhecer o patrono, aquele que dá o nome. Eu estudei 8 anos numa escola municipal, o João Barbalho, um grande constitucionalista do século, de 2 séculos e também do século passado,
E, evidentemente, quando eu estudei, ele já era falecido. E, provavelmente, todos aqueles que são de mais idade aqui, que estudaram em escola pública, também não conheceram os patronos. Então, é uma oportunidade excepcional ter aqui Nilo Batista, que dá nome a esta escola. Evidentemente que se eu fosse apresentar Nilo numa palestra, num seminário, num evento formal de direito, não é, doutor? Não seria muito difícil. Aqui ouvimos o currículo: mestre, doutor, professor, advogado criminalista, foi promotor de justiça. Mas eu não estou falando ou me dirigindo a advogados, promotores, juízes. Eu estou me referindo ou me dirigindo, quem sabe, a futuros promotores, futuros advogados, futuros juízes, aqueles que optarem pela área do direito. E aí nós temos a oportunidade, num projeto que começou de uma conversa, de uma ideação, de levar uma discussão sobre cidadania com estudantes, em particular do ensino médio, e esse projeto já chega na sua 5ª etapa. Já trouxemos 2 ministros de Estado, na verdade, do Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, e, recentemente, doutor Vinícius, controlador-geral da União, que é desta região. E hoje estamos trazendo um ex-governador do Estado, Nilo Batista. Então, eu estou me dirigindo a vocês para falar do homem, não apenas do jurista, e posso dizer, na área criminal, na área do direito, hoje, para nós, e eu sou da área criminal, eu fui promotor de justiça há 25 anos na área criminal, atuando no tribunal do júri, hoje magistrado em Câmara Criminal, posso, com tranquilidade e nada a ver com a amizade, a relação que nos une. Nilo Batista, ao lado de um outro nome importante, Juarez Tavares, é para nós, penalistas, criminalistas, profissionais do direito penal, a maior referência do direito penal no Brasil viva. Não à toa, o maior penalista vivo, ministro da Suprema Corte Argentina e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Eugênio Zaffaroni, guardem esse nome, reconhece em Nilo Batista a importância do direito penal no Brasil e na própria América Latina. Não à toa que ambos têm um livro que Nilo autografará e dedicará à biblioteca da escola, Eugênio Raul Zaffaroni e Nilo Batista, Direito Penal Brasileiro. Mas muito mais que o pensador do direito penal, está o homem que pensa a sociedade. Por isso se engajou politicamente e chegou, além de secretário de Estado de Polícia Civil, a vice-governador e a governador do Estado, quando Leonel Brizola renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República. E ele ali demonstrou, na política, toda a sua verve de pensador. Para você pensar, e aqui eu me refiro àqueles que vão chegar ao mundo do direito, o direito civil, o direito penal, o direito ambiental, os vários ramos do direito, você não pode deixar de ser crítico, ter a visão crítica e não somente absorver. E Nilo Batista é um dos maiores críticos pensadores do próprio direito penal, da criminologia propriamente dita. Não à toa, ele tem o seu Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, que ele vai sortear entre os alunos presentes, e destinará também à biblioteca, professora Alana, um mesmo volume e seus capítulos de política criminal. Então, é este pensador que, veja, foi homenageado pelo prefeito José Bonifácio, que eu não tenho dúvida, está aqui entre nós, numa época em que já era secretária municipal de educação, a nossa professora Eliceia, e que eu vejo, eu imagino a emoção de Nilo, a emoção de Eliceia, há quase 30 anos, em 1995, inaugurando esse espaço.
E se ele foi merecedor disso, e diga-se, em 1995 ele já não era mais o governador, já havia deixado o cargo, quer dizer, não foi nenhuma homenagem a quem está no exercício do cargo, e sim quem o exerceu, e exerceu com dignidade, exerceu com perseverança, com crença no ser humano. E esta região de Campos Novos, onde aqui foi assassinado Sebastião Lan, área agrícola, área de força sindical, área de resistência, teve, aquela época, quando ele pôde, no exercício do poder, receber a atenção de um homem. E é esse homem que, depois, por uma belíssima homenagem do então prefeito, apresentou ou indicou o seu nome para ser patrono de uma escola municipal. Eu acho que talvez seja essa a melhor homenagem que Nilo Batista poderia ter recebido. Claro que ele é sempre homenageado no nosso mundo, o mundo do direito, o mundo do direito penal, o magistério, as universidades, ele que é professor também titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas poder ser homenageado, dando seu nome, emprestando seu nome a uma escola municipal, uma escola agrícola, numa área rural e que precisa de tanto apoio político e social, eu acho que essa é a melhor premiação. E, por isso, veio a ideia de incorporar todo o pensamento de Nilo Batista presencialmente no nosso projeto que o presidente Miguel Alencar leva com muita firmeza, e principalmente homenageando o homenageado e aos alunos aqui, na Escola Municipal Agrícola Nilo Batista. Muito obrigado pela presença de todos. Convido a secretária de Educação, Elisséia da Silveira. Bom dia a todos, saudando os meus colegas de mesa, eu saúdo a todos os presentes, secretários municipais que vieram prestigiar o nosso momento, os alunos do Parlamento Juvenil, a OAB, vereador Rui França. Miguel, eu fico surpresa com esse projeto, assim, cada vez a gente é mais surpreendido, porque um projeto que começou só com as palestras lá na Câmara Municipal, onde os alunos, algumas escolas iam à Câmara e outros assistiam através da internet em suas escolas. E hoje a gente faz uma surpresa totalmente diferente. Eu hoje estava dizendo, é um dia histórico para a Escola Nilo Batista, né? Como o desembargador Munhoz falou, é raríssimo acontecer isso, é uma exceção. A gente ter, junto com os alunos, o patrono daquela escola. E hoje o Programa Educação e Cidadania conseguiu promover isso, né? Trazer até aqui essa figura linda e ilustre do Nilo Batista, né? E vocês estão todos vendo um homem simples, um homem muito simples, um homem, não vou repetir o que o desembargador falou, mas um homem voltado para a educação, voltado diretamente para a sociedade. E, como foi dito, naquele dia, naquele maio de 1995, estávamos aqui, eu, o doutor Nilo Batista, Jânio, que era uma criança naquela época, a gente não tanto, né, doutor? E, então, é muita emoção, né? E quis o destino que eu estivesse novamente secretária de Educação para viver esse momento, né? E eu só estou conseguindo viver esse momento graças ao presidente da Câmara, à Câmara, à direção da escola, que apoiou muito a nossa proposta, logo de imediato, né? E eu quero apresentar a vocês uma outra pessoa que estava aqui com a gente naquele dia
que é e continua até hoje aqui em Tamoios, que é o professor Pedro Paulo. Levanta aí, professor. Foi com ele me corrija se eu estiver errada. Ele era um jovem que tinha terminado de fazer escola técnica agrícola. E um apaixonado, um sonhador. Nascido no Angelim. Jânio está complementando. Quer dizer, alguém aqui da terra que saiu e foi fazer o seu ensino técnico fora da cidade. Se juntou, né, ao prefeito e acredito que essa ideia começou em 94, quando o doutor Nilo era governador, né? E Zé Bonifácio, um sonhador, um idealista, um visionário, né? Eu fico um pouco triste dele não estar aqui compartilhando esse momento com a gente presencialmente. Mas, como foi dito, ele está presente sim, né? Porque nós estamos fazendo isso por ele. E eu espero que ele volte aqui algum dia, né, para visitar essa escola. E o que aconteceu em 1994, né, o prefeito José Bonifácio, com o governador Nilo Batista, fizeram uma parceria onde o governo entrou com a estrutura, né, porque vocês sabem que essa escola aqui é montada por módulos. E a prefeitura entrou com a montagem da escola, né, e depois a manutenção da escola. E o rapazinho técnico agrícola, recém-formado, foi primordial, né? Ele fazia as hortas, preparava as crianças. E qual era a ideia daquela época? Qual foi o problema que o prefeito José Bonifácio teve? As crianças terminavam, naquela época, a gente chamava de 4ª série. Lá no Angelim, no Araçá, na Grisa, no Francisco Franco, esqueci alguma, não. Terminava o 4º ano nessas escolas e não tinham condições de ir a Cabo Frio fazer o que a gente chamava de ginásio, né? Fazer o 2º segmento dos seus estudos. E José Bonifácio, preocupado com aquilo, né, me procurou, nós temos que achar uma solução, E eu quero que seja uma escola agrícola. Nós fomos visitar várias escolas agrícolas pelo estado do Rio. Fomos a Campos, fomos a Pinheiral, conhecer como é que funcionava. E a ideia do prefeito não era que as crianças viessem lá do interior e voltassem. Ele falou, eu quero um alojamento, as crianças vão ficar a semana inteira na escola. E aqui tinha 2 alojamentos, um masculino e um feminino. Pedro Paulo lembra, Jânio lembra, depois Jânio vai contar uma outra história sobre esses alojamentos. E as crianças vinham na segunda-feira de manhã e voltavam para casa na sexta-feira. Tinha toda uma estrutura aqui. Pessoas que ficavam durante a noite com os alunos, a alimentação, todo o cuidado. Isso porque o prefeito queria e desejava muito que a zona rural de Cabo Frio se desenvolvesse, mas também se desenvolvesse com técnica, com qualidade. E quem iria fazer isso? Os filhos dos donos da terra. Muitos pais tinham a terra e não sabiam como usar tecnicamente. E, paralelo a isso, as mães tinham cursos para aproveitamento dos alimentos, fazer compotas, fazer doces, e sempre tinha aqui uma feira, onde elas vendiam esses produtos e aí, de certa forma, aumentava um pouco a renda da família. Então, a escola Nilo Batista, ela foi toda voltada com características para a zona rural, para esse interior. E tudo isso foi idealizado, sonhado, e eu vou dizer, construído pelo prefeito José Bonifácio. Claro que, nesse momento, a gente teve
o apoio do então governador do Estado. Mas o governo de Nilo Batista acabou. Então, quando a gente diz que o nome da escola não é dado ao governador, mas sim à pessoa de Nilo Batista, portanto, por tudo que ele demonstrou, na sua visão, na sua vontade de estar conosco naquele momento. E aí, eu acho assim, histórico, né? Por isso que eu pedi, depois eu quero que o senhor passe em todas as salas, porque, imagina, 22 anos, 25, né? 95, 28 anos, que esses alunos estão aqui lidando com o nome Nilo Batista. Quem foi Nilo Batista? Aí alguns pensam assim, Nilo Batista já morreu faz tempo, né? A maioria pensa assim. Eu também sou nome de uma escola, e quando eu vou lá na escola, eles ficam assim, mas é verdade, você existe. Porque é natural, né? E, assim, é histórico, tá? É importante que todos os alunos, pena que a gente não tem um auditório tão grande, para que todos possam assistir a sua palestra. Mas é um dia histórico, guardem isso, marque isso, guardem essas fotos de hoje, porque é preciso mostrar aos próximos alunos, que aqui os alunos mudam de 4 em 4 anos, né? Eles só estudam do 6º ao 9º, então de 4 em 4 anos muda o... tem o médio, esqueci, tem o ensino médio. Eles mudam. E é preciso que esse dia de hoje faça parte da história da escola Nilo Batista, né? É uma alegria enorme, impossível dizer em palavras o que a gente sente, mas eu só quero agradecer a Deus por ter me permitido estar vivendo esse momento. Obrigado pelo ser humano que você é. Obrigada a todos. Convido o secretário municipal de saúde e representante do governo, Jânio Mendes, para as palavras. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa aqui, a nossa querida diretora, nossa querida secretária Eliceia, querido desembargador, doutor Munhoz, querido amigo presidente da Câmara, este homem que tem feito a diferença na política, na cidade de Cabo Frio, nesse momento político especial que a gente está vivendo, sendo um estadista, um homem que revela uma larga experiência e maturidade política para nos permitir fazer esta vivência do momento político que estamos vivendo. Obrigado, Miguel, a cidade agradece muito a você por tudo isso que estamos vivendo nesse momento, e de um modo muito especial, meu querido amigo prefeito José Bonifácio, a quem cumprimento neste momento, sei que vai receber daqui a pouco o vídeo deste evento, né? E quero, em seu nome, em nome do governo, abraçar e acolher este ícone da história política, da advocacia, da política, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. O doutor Munhoz discorreu um pouco aqui sobre sua trajetória enquanto advogado, aqui é o representante da OAB. Muitas das vezes, quando nossa voz era calada, era a voz do advogado Nilo Batista, foi a voz do advogado Nilo Batista que nos garantiu o direito de voz, de fala e de atuação, mesmo nos tribunais, nos anos sombrios da ditadura militar. Humanista por excelência, um homem comprometido com a liberdade e com a democracia. E se hoje respiramos democracia,
por isso que sua atuação não se limitou ao Rio de Janeiro, mas ao Brasil e à América Latina, porque era uma onda na América Latina, e foi a resistência do Brasil e a liderança de homens como Nilo Batista que nos permitiu a volta à liberdade, à democracia. Muito obrigado, Nilo Batista. Eu queria dizer da alegria desse momento da escola. Elisé lembrou aqui um pouco de Pedro Paulo, e a história que eu tenho para registrar dessa escola, Miguel, com a sua permissão, não vou me alongar, traz um pouco dessa história, da história do Nilo Batista, é importante dizer, né? Sua luta pela advocacia, pela democracia, pelo direito dos sem voz e sem vez, quando eu falo do homem humanista, foi um dos primeiros advogados no Brasil a advogar a causa dos trabalhadores sem terra, né? Do homem do campo, né? Foi o primeiro a dar voz aos oprimidos nas prisões. Então, tem uma história, né? E aqui, no ano de 1996, logo o primeiro carnaval pós-escola, eu lá com meus 20 e poucos anos, muito atrevimento, muita ousadia, iniciando na política, né? Fui instado por uma denúncia de que haviam 200 homens, né, confinados em trabalho análogo a escravo, presos já havia 8 meses, nos galpões da Agrisa. E fui lá, eu chamei uma fiscal do Ministério do Trabalho, fui lá e constatei, de fato, homens trancafiados como animais, ainda na segunda fase da década de 90, né? E arrombei aqueles galpões, numa ousadia, e trouxe os homens para onde? Aqui para a escola. Era sábado de carnaval. Ocupamos aqui a escola, foi uma correria. No primeiro momento, os professores falaram, não, eles vão ficar aqui. E a diretora era Alice Baeta. E o Paulo era o único professor aqui da região. Abriram os galpões, os homens ficaram aqui uma semana, nós brigamos na justiça, até que a Agrisa, porque o sistema era o seguinte, eles vieram de Pará de Minas para o corte da cana. Trabalhavam, comiam e bebiam. Tudo que comia e bebia era lá e era descontado no salário. Nunca tinha nada a receber. E, no final, a dívida era grande. Aí teve que ficar, após a safra do corte da cana, para poder pagar a dívida, fazendo outros trabalhos, comendo ração de animal, quando tinha. A Alice abriu o refeitório, Elisé liberou que usasse a merenda, nós, com essa merenda, alimentamos esses homens 7 dias, até que a Justiça do Trabalho fizesse com que a empresa pagasse todos os direitos trabalhistas, sem descontar 1 centavo, e lhes fornecesse condução para que voltassem para casa. A escola exerceu ainda no seu primeiro ano o espírito Nilo Batista de ser. Essa é a sua escola. Convido a diretora da escola, a senhora Alana Santos Frade. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença dos ilustres convidados, doutor Nilo Batista, patrono da Escola Agrícola Nilo Batista, o desembargador do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Munhoz Pinheiro, ao vereador, presidente da Câmara, Miguel Alencar, às autoridades aqui presentes, aos secretários municipais, em nome de Eliceia e Jane, cumprimento aos demais secretários, aos nossos ilustres convidados, aos representantes da OAB, ao Parlamento Juvenil, aos nossos professores, equipe de assessoramento pedagógico, equipe da SEMI, equipe
da Câmara Municipal, aos nossos queridos alunos, muito bom dia. Hoje é um dia de extrema felicidade para nós, é uma honra tê-los aqui, recebê-los nesse dia inédito nesta escola. Como Eliceia falou há pouco, o contato é o nome Nilo Batista, a escola Nilo Batista, mas muito abstrato quem era o Nilo Batista para os nossos alunos. E hoje a gente está aqui com essa oportunidade única de conhecer pessoalmente e dizer que, né, fiquei muito feliz com a sua simplicidade, com a sua história, e dizer que a gente se sente muito honrada por esse momento aqui, por hoje você estar aqui trazendo uma palavra para todos nós. Com certeza aprenderemos muito com você. Bom, a Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, inaugurada em maio de 1995, 3 de maio, ela tem um papel relevante na extensa zona rural do município de Cabo Frio, no 2º distrito. Ela é fruto de uma grande conquista, é a realização de um grande desejo e necessidade dos agricultores familiares remanescentes quilombolas. Pois ela veio completar uma grande lacuna na formação educacional dos seus filhos, dos filhos desses pequenos agricultores, como a Eliceia nos disse. E que aquela época carecia de conhecimentos técnicos e saberes científicos para alavancar e fortalecer o trabalho nas suas terras. Terras estas que estavam praticamente sem produção. Seus filhos já não acreditavam em um futuro melhor através do trabalho em suas terras. Não viam possibilidades de crescer profissionalmente. E aí, muitos deles preferiam recorrer a um emprego no comércio, lá no 1º distrito de Cabo Frio. Mas a sensibilidade, o empenho e a força de algumas pessoas, como o excelentíssimo senhor prefeito José Bonifácio, com a sua secretária municipal de educação, a senhora Eliceia da Silveira, e do então governador do estado do Rio de Janeiro, o doutor Nilo Batista, essa realidade começou a mudar. Nasceu a Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, sendo inaugurada em 3 de maio de 95. No início, eram atendidos cerca de 120 alunos, com total assistência educacional. Como a Eliceia falou, os alunos dormiam na escola e iam embora nos finais de semana. E com o passar do tempo, e com o grande trabalho dos profissionais que por aqui passaram, com o empenho, a dedicação e a vontade de um futuro melhor por parte dos nossos alunos que aqui estiveram, a escola foi crescendo. Em 2004, houve uma nova conquista. Após várias lutas, mais uma vitória foi conquistada, que foi a implantação do ensino médio técnico em agropecuária. A nossa primeira turma formada foi em 2006. E a conquista de um diploma de ensino técnico em agropecuária virou uma realidade. A escola foi crescendo, chegaram alunos de todos os cantos do 2º distrito, e hoje são 937 alunos, em apenas 2 turnos. Problemas e dificuldades temos sim, mas temos muito mais conquistas na nossa trajetória. E hoje, a Escola Nilo Batista possui grandes parceiros que, por acreditarem na força que temos, por acreditarem no trabalho educacional, nos alunos, nos profissionais, esses parceiros vieram somar no trabalho educacional aqui desenvolvido. Temos parcerias, ou seja, acordos de cooperação técnica com o ITERJ, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro,
com a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o IFE, Campus Cabo Frio, e com a UENF, Unidade Estadual do Norte Fluminense. Temos parceria com a Casa da Ciência da UFRJ e a Universidade Veiga de Almeida. Temos, atualmente, 23 alunos pesquisadores, bolsistas da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Incentivo Financeiro, valorizando os seus estudos com uma bolsa, né, pertencente ao projeto Jovens Talentos. Então, são 23 alunos que aqui estudam e que recebem esse incentivo por 2 anos para pesquisarem. Olha que bacana, que conquista, né? A gente pode dizer que é um privilégio da nossa escola. E tudo isso não é fruto de sorte, não foi sorteio, foi reconhecimento e valorização de um trabalho de longos anos, né? Costumo conversar muito com os nossos alunos sobre isso, que eles têm um legado a seguir, que foram os seus parentes, os seus pais, seus irmãos, seus primos que aqui chegaram e que mostraram esse interesse pelo estudo, pela pesquisa, porque, se não fosse isso, esses parceiros não teriam chegado à nossa escola. Enfim, temos uma linda história na educação do município de Cabo Frio. Mesmo com dificuldades, lutamos por uma educação de qualidade. Então, nós só temos gratidão. Gratidão a todos esses nossos parceiros, gratidão a todos os envolvidos no papel educacional da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, desde a sua criação, da sua ideia, da sua fundação, o seu objetivo, a sua identidade, os profissionais que aqui passaram e que estão presentes, e os nossos queridos alunos. Agradecemos ao presidente da Câmara, vereador Miguel Alencar, por realizar e incentivar o projeto Cidadania na Escola, através do projeto Parlamento Juvenil. Queremos agradecer ao BID também, que pela dedicação imprescindível para o sucesso e realização deste evento aqui hoje. Agradecer à secretária Eliceia por estar sempre atendendo às necessidades da nossa escola e ao prefeito José Bonifácio, ao doutor Nilo Batista, pela criação desta unidade escolar, atendendo à necessidade genuína do agricultor familiar remanescente quilombola. Tenhamos hoje uma boa manhã de muito aprendizado e tenho certeza que sairemos daqui melhores do que entramos. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o doutor Nilo Batista. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos, a todas e todos. Todos compreenderão como é que eu, digamos, estou um pouco, como direi, são muitas recordações, é muito passado que chega assim, de repente eu estou um pouco sufocado, né, por tanto afeto também, por tanto companheirismo. Eu quero saudar a todos, né, nas personalidades que compõem a mesa e sintam-se todos homenageados. Vou seguir a ordem física. Né? O desembargador Munhoz Pinheiro é um imenso professor de direito, um grande juiz, como foi um grande membro do Ministério Público, um grande procurador-geral da Justiça. Eu sou uma testemunha da qualidade da sua produção própria e da correção, da probidade, né, do sentido de justiça que o inspira permanentemente. Vereador Miguel Alencar, olha, que grata surpresa, né, o senhor ser tão jovem
né, nós falamos por telefone, né, e eu sabia que estava falando com um quadro político maduro. Aí quando eu vejo, quer dizer, quão promissor é, né, podemos encontrar assim, e, como ele, outros, né? Enfim, o secretário Jânio ali, que aos 20 anos já demonstrava seu espírito libertário, né? Integra, né? E há outros aqui presentes, eu, como resolvi ficar, senão não falo para o parlamento, e eu tenho que falar alguma coisa para o parlamento juvenil, mas a história, né, da libertação, né, dos operários reduzidos à condição análoga de escravo. Né. Secretária de Educação, professora, tivemos juntos, companheira de tanto, professora Elisséia da Silveira, um quadro histórico também do brizolismo. Tive também o prazer de conhecer a nossa diretora hoje, a professora Alana, enfim, que fez aí uma... Como é importante, né? Como é importante essa escola, né? Independente do nome, como a escola em si é importante. Porque o nome, eu quero dizer a vocês, eu trabalho na justiça, e para um homem justo, qualquer espécie de injustiça incomoda um pouco. E eu vou dizer, eu seria a quarta opção de nome para essa escola. A quarta, eu quero dizer isso publicamente. A primeira delas, que eu menciono com respeito, era Escola Agrícola Municipal Sebastião Lã. Estaríamos homenageando uma vítima dos tantos crimes que o latifúndio praticou, né, nessa injustiça histórica, estrutural, que é, né, num país tão grande, os seus filhos não disporem da terra, encontrarem um alambrado, encontrarem uma cerca, encontrarem um jagunço, encontrarem a morte na sua luta justa por terra para cultivar. Então, se ali, se aquela placa tivesse o nome de Sebastião Lã, eu acho que estaríamos... O segundo nome seria do prefeito José Bonifácio, que esse é uma liderança histórica, é um trabalhista da cabeça aos pés, é um quadro relevantíssimo na história política do Estado do Rio de Janeiro. Alguém que Brizola ouvia. Sim, qualquer coisa no Estado era uma opinião relevante. Este é um quadro político da maior respeitabilidade, cujo nome também estaria aqui, porque ele que me ligou. A ideia foi dele, não foi minha. Eu estava lá, cercado de problemas, quando aparece um telefonema benfazejo, do Zezinho Bonifácio, do companheiro Zezinho Bonifácio, que era assim que ele era tratado. Eu não sei se ainda o diminutivo ainda é empregado, mas chega lá um telefonema e ele, olha, temos esse problema lá, perto de Campos Novos. Falei, por que está precisando? 2 lelés. Lelé era como nós chamávamos, né, o módulo completo, né? Então eram 2 lelés. Falei, vai lá, liguei para quem tinha que ligar e, enfim, dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, os caminhões estavam trazendo os pré-moldados do início da escola, né? Porque a escola cresceu, eu fiquei impressionado. Que bom como cresceu, mas estava ali os primeiros. E o terceiro nome, né, era o nome também respeitável, também admirável, de Leonel Brizola. Porque foi Leonel Brizola que viabilizou isso tudo. Foi uma liderança política pujante. Aos 20 anos, o Jânio poder fazer o que foi, era a presença benfazeja de Leonel Brizola no cenário político nacional. Isso que nos enchia de coragem e de esperança. Então, o meu viria em quarto lugar. Quarto lugar. Nem a medalha de bronze, né? Mas uma dessas injustiças e a consideração, a generosidade, não é, do prefeito Zezinho Bonifácio e, bom, eu conversava hoje rapidamente com a nossa diretora, né, eu também muitas vezes pensei, mas dizia, como é que eu vou fazer? Algumas vezes passava ali, via, estava ali a escola,
Mas, enfim, eu, com um homem cuja linha de interesse acadêmico, né, é tão menos importante, tão menos visceral, não é, do que a questão da terra, mas quando a gente coloca a questão das injustiças da terra, eu me aproximo um pouquinho do problema, mas é muito mais importante, sem nenhuma dúvida, e principalmente nessa perspectiva, né? Porque nós estamos aqui numa escola tecnocrática, estamos numa escola que tem um pensamento social, e também aí é uma herança cuja raiz está em Leonel Brizola, está em Zezinho Bonifácio, está, enfim, digamos, nos pais fundadores dessa escola. Eles estavam sabendo, porque isso começa com a ocupação. Com essa escola, nós ajudaríamos a estabilização, não é, da ocupação de Campos Novos, nós faríamos com que o sacrifício de Sebastião Lang não tivesse sido em vão. Né? E, sobretudo, conseguiríamos estabilizar, através do aprendizado técnico, né, os jovens agricultores familiares, os descendentes de quilombolas, né, enfim, tudo isso, porque essa é, ou o povo brasileiro, né, se constitui com a perspectiva, né, que o pensamento de Darcy Ribeiro, né, lhe atribui, ou vai ser uma elitezinha rapaz, né, e sanguinária, e um povo sem direitos. E aí eu acho que posso começar a falar alguma coisa para os jovens do Parlamento Juvenil. Antes de mais nada, quero dizer a vocês o seguinte: é uma iniciativa fundamental nesses tempos, porque nós vivemos uns tempos de antipolítica. Nós vivemos uns tempos em que a própria palavra política adquiriu um sentido pejorativo. Isso não foi absolutamente um curso natural semântico, que ocorreria, não. Isso foi uma coisa produzida. Isso foi produzida por quem? Quem é que quis deslegitimar a política? Quem quis apresentar ao povo brasileiro a falsa ideia de que as decisões políticas são sempre conduzidas por sentimentos subalternos, por interesses escusos? Quem quis fazer isso é uma força política associada ao capital, que, na linguagem da mídia, costuma ser chamada de mercado. Vocês vão dizer, o mercado. Mas que história é essa? O mercado não é um prédio, embora se divida numa grande avenida em São Paulo, ali na Faria Lima, mas não é aquela coisa física. O que é? É o capital. É o capital. Porque o capital reivindica um poder, e esse poder é realizado através do Estado. Obrigado. Esse poder é realizado através do Estado. Nós vivemos, às vezes, a ilusão de que o Estado é um aparelho absolutamente neutro. Não. O Estado, ele é dominado por forças políticas que imprimem à ação do Estado o sentido político que querem imprimir. Isso é muito fácil de ver hoje, principalmente para vocês, se vocês analisam, porque houve um governo que reivindicou ser chamado de extrema-direita, que reivindicou ser chamado de obscurantista, que reivindicou ser chamado de negacionista. São títulos reivindicados pelo governo que acabou em 31 de dezembro do ano passado, sem que o seu representante máximo reconhecesse a vitória, fizesse esse movimento tão comum, né, no processo democrático, né, que é o reconhecimento da vitória, porque tinha um projeto de golpe de Estado na gaveta, nas gavetas. E entrou um outro governo que tem outras perspectivas de atuação.
vocês vivem um momento privilegiado, porque, se vocês observarem as medidas adotadas, vocês vão ver que há uma diversidade, quando não um antagonismo radical. Na questão do meio ambiente, um antagonismo radical. O governo que se foi não acredita que haja... Parece que anteontem foi o dia mais quente do planeta, desde que começou a ser medido, ainda nos anos 70 do século passado, mas, segundo dizem os físicos, há bilhões de anos, nunca aquela temperatura tinha sido alcançada pelo nosso planeta. Mas a questão do meio ambiente, não tem nenhuma relevância para a linha política que foi derrotada nas urnas na última eleição. E a gente pega... Então, digamos, podemos comparar quem foi... Mas, me lembro dele, um garoto que queria liberar toda a madeira extraída irregularmente da Alemanha, Marcelo, não sei o que. Comparem o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente. Política é exatamente isto. Política é você observar, não é, a organização política a partir dos fins que são atribuíveis ao exercício do poder estatal. Então, a primeira coisa que eu digo, vocês fazem muito bem, porque... E virou até xingamento, falar, ele é um político, como se isso fosse uma diminuição. Já viram isso? Cuidado, porque vocês são políticos. E uma grande liderança do século XX, há 100 anos atrás, e uma liderança revolucionária, afirmou, não há luta mais nobre do que a luta política, porque é uma luta onde você está pretendendo soluções abrangentes. Não se entra na política para resolver um problema pessoal. E isso é exatamente, meu querido colega da subseção de Cabo Frio, o que aproxima a política da advocacia. É porque ambas compartilham a categoria da representação. Também o advogado, quando se apresenta num guichê ou no gabinete de uma autoridade, ele não está falando em seu nome, ele está representando alguém, como o deputado, como os prefeitos, como, enfim, as pessoas que exercem os cargos públicos. Então, a advocacia compartilha essa questão da representação com a política. Por isso também somos tão sensíveis à antipolítica. Por isso também somos tão sensíveis às quebras. Bom, nós fizemos uma Constituição aqui. Me perguntarão, como vai essa Constituição? Vai bem? Eu digo, eu acompanho preocupado. Eu acompanho preocupado porque o Estado de Direito é sempre uma obra, in fieri, está sempre se realizando. Não existe um Estado de Direito completo, porque a sociedade é naturalmente conflituosa. E a sociedade de classe, necessariamente conflituosas. Então, você não tem um repouso, esse é o Estado de Direito, democrata. Você tem um Estado de Direito que tem a pretensão, né, de exercer um governo através das leis e de exercer com tolerância, com compreensão, este poder, mas dentro de todo Estado de Direito palpita um Estado de polícia, que trava pequenos combates com o Estado de Direito, que quer avançar. E o Estado de polícia acredita, opera com a verticalização, com a obediência, não com a tolerância, e com a opressão. E como, de todas as medidas de que dispõe o Estado, a mais dura, a mais cruel, as mais cruéis são as penas, o Estado de polícia avança necessariamente através do sistema penal. E me preocupa enormemente, compartilho com vocês, o superdimensionamento que o sistema penal está adquirindo no nosso país. Vou dar um pequeno exemplo. Os mais velhos aqui
vão se lembrar de uma Polícia Rodoviária Federal, risonha franca, digamos assim, que eram os homens de uma farda caque que chegavam no acidente, chamavam socorro, ajudavam ali o reparo, davam informações e tal. E, de repente, aparecem os fuzileiros navais da Polícia Federal, Rodoviária Federal, com a farda da mesma cor dos SS nazistas. Eles gostam, viu? Não são só eles. Estão copiando BOP, estão copiando. Aparece lá e começam a fazer. Deram um tiro lá. Usaram o método nazista, mataram aquele doente lá em Feira de Santana, a gás. E, de repente, começa a ser incutido em nós que todo e qualquer problema real é solucionado com a criminalização daquele conflito. Ou seja, quer resolver um problema? Se você converter aquele conflito num crime, e precisar uma pena, você vai resolver. Isso é completamente falso, a começar pelo fato de que a pena não soluciona o conflito. No cível, os conflitos são solucionados. Os vizinhos brigam, enfim, ali o juiz vai dizer qual é que era lá para cá, mais para lá, tal, e vai haver uma solução. A pena não soluciona o conflito, a pena impõe dor. A pena impõe dor. É da essência do conceito de pena que ela seja uma medida dolorosa, através da restrição mais ou menos drástica de direitos. A pena não resolve nada. Ela impõe sofrimento. Um sofrimento mal autorizado e mal medido. Mal autorizado porque frequentemente há uma... Por exemplo, nos Estados Unidos, 70% dos estados americanos autorizam o uso medicinal ou recreativo da maconha. 70% dos estados. Medicinal mais, recreativo menos, mas mais da metade, mais de 25, autorizam. E nós aqui, hoje em dia, já é muito conhecido, para poder ser discutido, certos efeitos medicinais. Pacientes em tratamento doloroso, em quimioterapia, que percam o apetite. Existe. Crianças com convulsão. Há efeitos. Portadores de dores crônicas. Essas são hipóteses incontestáveis, constatadas clinicamente. Pois bem, enquanto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se não fossem alguns juízes progressistas que autorizaram, e até associações de familiares, que tem um filho que tem convulsões, tem uma modalidade de epilepsia, só com o óleo, com o CBD, ele vai parar de ter aquelas convulsões, está mordendo a linguinha. Bom, aqui se não fossem esses juízes, ainda éramos obrigados a comprar. Então compravam, e caríssimo, era quase R$2.000 ou mais de 2.000, um vidrinho desse tamanho. Mas imaginem o que pode significar, eu estou falando num lugar rural, imagina o que é isso, nós importarmos óleo de maconha, então vamos importar mandioca, vamos importar banana, porque é um absurdo. Pois é a situação, para vocês verem. Tudo isso por quê? Porque mantemos ainda a criminalização da cannabis, porque está numa coisa bem séria, por conta de uma coisa que é um grande fracasso, chamado a guerra às drogas, que foi uma maneira, a guerra às drogas foi uma capa que o imperialismo usou para exportar escolas de polícia, quando já não exportava mais escolas de guerra. No meio do século XX, os Estados Unidos estavam exportando escolas de guerra, escola superior de guerra, lá na URCA. Mas aí passaram a exportar escolas de polícia. Claro, os golpes começaram a ser feitos também com polícias, como aconteceu na Bolívia,
como 8 de janeiro prova, e como esse aparelhamento de forças policiais, né, essa policização da vida social, é que eu queria que vocês do Parlamento Juvenil prestassem atenção, que isso é corrosivo para o Estado de Direito. Isso é corrosivo para o Estado de Direito. E vai conduzindo. Entrou até na educação, professora Eliceia, com a pedagogia da obediência irrestrita nas escolas, nas chamadas, mal chamadas, escolas cívico-militares. Então, nós temos uma coisa avançando aí, que é minha preocupação máxima. Toda vez que a gente cria um novo crime, criamos um outro instrumento de subjugação, de disciplina social. E às vezes para quê? Principalmente pelo seguinte, não se iludam, foi criada, como eu vou contar isso para vocês? Imagine o seguinte, como a pena, quando é bem olhada, vocês vão encontrar, muita gente vai dizer, não, a pena, ela produz fins ressociativos, todas as teorias que procuraram atribuir fins às penas falharam, não foram demonstráveis no banco de prova. Imagina se penitenciária ressocializa alguém, imagina se alguém consegue reoxigenar-se sem oxigênio. Como alguém se ressocializa fora da sociedade? Então, e a estatística de quem passou por lá prova. Uma pesquisa feita em Brasília verificou em condenados por furto, aqueles que não tinham sido condenados, mas por furto privilegiado, não entraram na penitenciária. A reincidência teve níveis mínimos entre esse pessoal. Entre os que passaram na penitenciária, a reincidência passou de 60%. Então, a pesquisa demonstra que é fantasia. Aquelas que são atribuídas à pena porque é para legitimar. Porque a pena continua sendo aquela coisa bruta dos tempos da forca, dos tempos, só que um pouco dissolvida, invisibilizada, não é? Pela penitenciária e por certos regimes. E, atenção, não é só uma força conservadora que pensa isso. Muitos companheiros do campo progressista caíram no canto de sereia da pena. Porque a pena é sofrimento. Porque a ideia é dividirmos sofrimento para todo mundo. A pena, então, enfrenta uma crise de legitimidade. Sabe como é que resolveram esse problema? Os direitos humanos enfrentam uma crise de eficácia. Por quê? Porque o que está escrito nas grandes declarações não é cumprido. O direito à moradia, como é que eu posso dizer que esse direito de terceira geração está no Brasil? Só em São Paulo eu tenho 30 mil compatriotas dormindo na rua. Para dar o exemplo mais evidente, 31 mil, para ser mais exato. Então, os direitos humanos vivem uma crise de eficácia. Mesmo direito à vida. A Polícia do Rio mata 1.500 pessoas. É a organização que mais mata no Rio de Janeiro. Não é CV, PCC, não é nenhuma. A organização que mais mata no estado do Rio de Janeiro chama Polícia. Estatístico. Bom, como é que aconteceu isto? Portanto, nem um direito de primeira geração, nem o direito à vida, é um direito que podemos dizer que tem eficácia. Porque, na verdade, não é observado. Não é observado. Morre gente todo dia. Então, sabem, o encontro dessas duas crises resultou numa solução muito curiosa. A condenação do violador dos direitos humanos começou a pacificar as consciências como se fosse uma segunda eficácia, ou uma eficácia simbólica dos direitos humanos. O sargento da PM matou o garoto lá e tal. Bom, mas foi condenado a 70 anos. Então, espera aí, na verdade, só ampliamos a desgraça no mundo. Porque também o sargento tem uma família.
Uma teoria tem que integrar todo mundo, né? Mas essa falsa foi o encontro dessas duas crises, deu isso. A pena, daqui a 50 anos vai ser muito difícil sustentar a pena. Hoje ainda vivemos muito. E os direitos humanos sem eficácia. Como é que faz? Condena o violador. Condena o violador e continua desassistido. Por quê? Porque o grande problema nosso, no nosso país, é o problema da desigualdade. Não podemos ser fingidos. Vamos falar de cidadania, mas ou a cidadania é para todos. Os revolucionários da América Central, segundo Verinha me contou, costumavam dizer assim, ou há para todos, ou há patadas. Ou seja, ou um direito é exercido por todo mundo, ou há patadas. Como não? E o problema básico do nosso problema de cidadania é que temos aí legiões de pessoas, temos uma dívida enorme com os afrodescendentes, temos outra dívida enorme com os povos originários, que estavam aí, no governo passado, estavam sendo vítimas de um genocídio. Temos que pagar essas dívidas. Ou seja, o nosso barômetro cívico tem que, em primeiro lugar, ter um indicador de temos que superar essa desigualdade obscena da sociedade brasileira, que, infelizmente, as formas que a acumulação do capital vai adquirindo, vai mudando. Porque, enfim, antes nós dizíamos, bom, proprietário dos meios de produção, ali o industrial, o operário, a força de trabalho. Agora, o capital descobriu uma maneira em que quem entra com meio de produção é o infeliz que pega o carro dele e vai fazer Uber e vai ganhar não sei quanto por cento. Então, o sujeito não faz nada. O sujeito inventou um aplicativo lá fora e com ele explora milhares de subempregados brasileiros. Esse capitalismo do emprego precário. A escola é o lugar, a escola é o grande lugar da reflexão sobre isto. É o grande lugar onde a transformação é gestada e são vocês. Aqui, estamos presentes aqui 2 gerações. Eu faço parte da geração mais antiga, até mereço o ócio com dignidade daqui a pouco e tal. Mas tem aqui já uma geração intermediária que pega esse bastão e vai levá-lo, e vocês se preparem e fujam dos truísmos, fujam do bom senso, arrisquem-se. Quanto mais profunda a pergunta, tanto mais satisfatória a resposta. Não se contentem com as bobagens que são divulgadas exatamente para entorpecer. Muito cuidado com o que rola nas redes sociais, estudem, procurem fontes confiáveis e fazem muito bem de ter uma atividade política, porque não há luta mais nobre, como Lenin disse um dia, não há luta mais nobre do que a luta política. Bom, eu não quero, acho que passei do ponto, tentei chamar vocês para a área que a mim particularmente incomoda, a área a qual eu dediquei a minha vida. Isso tudo que eu falei, eu posso com muito prazer desenvolver, já desenvolvi muitos textos e posso colocar isso à disposição de vocês. Por hora, muito obrigado, eu ainda estou sob o peso aqui de tanto carinho que eu recebi aqui nessa visita. Obrigado.
Convido o parlamentar juvenil, aluno da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, Gilson Daniel, para a fala, por favor. Oi. Alô? Certinho? Então, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, mesa convidada. Bom dia, assistência. Bom dia, Escola Agrícola Municipal Nilo Batista. Bom dia, Parlamento Juvenil e a todos os presentes. Estou com uma colinha aqui no meu celular, para mim não passar muito do horário. Um minutinho. Gostaria primeiro de estar agradecendo essa oportunidade, gostar de, claro, dar ênfase a quem me permitiu estar aqui hoje, que, primeiramente, se não fosse o Projeto Cidadania nas Escolas, eu não estaria nem aqui, não estaria tendo essa experiência maravilhosa. Estou tremendo um pouco, mas eu acho que eu consigo chegar lá. Gostaria de agradecer também a minha diretora, né? Em nome de toda a escola, gostaria de agradecer a todos que fizeram esse momento ser possível, trazer o nosso querido patrono da escola, Nilo Batista, que vou voltar, quero falar um pouco sobre isso também. Prontinho? Eu acho que está um pouquinho alto. Enfim, gostaria de agradecer também, claramente, ao Parlamento Juvenil, que não é apenas um projeto, é uma família que eu consegui desenvolver. E os parabéns especial, não estou vendo ele aqui, mas ao meu velhinho, né, senhor Alcebiades Terra Tavares, o coordenador e amigo que eu consegui ter no parlamento. Gostaria de agradecer também aos meus amigos de escola, os maravilhosos, a Brão está fazendo sinal ali. Muito obrigado a todos os momentos que a gente teve junto. Começando, vou tentar ser um pouco rápido, agradecer a mesa convidada, onde eu já tive interação com a maioria de vocês, sempre em palestras, sempre em conversas, e todos sempre foram muito gentis com todos nós. Não falo só por mim, falo pelos meus amigos, falo que foi cada um dividiu experiências incríveis com todos nós. E hoje está sendo uma das melhores experiências que eu pude estar presenciando. Eu queria agradecer muito ao seu discurso. Eu e meus amigos ali ficamos assim maravilhados com essas palavras, maravilhados com tudo. Eu estou fazendo já de improviso aqui, gente, porque não podia deixar isso passar em branco. E o que você falou no começo me chamou muita atenção. Você podia ser a quarta opção de nome, mas não teria nome melhor para representar a escola no momento do que senão o seu. E assim, é incrível alguém na sua área, que estuda o Código Penal, ter essa visão e repassar essa visão, porque muitos não teriam coragem de chegar aqui na frente e falar todas essas palavras que o senhor falou. É uma honra magnífica estar aqui, podendo discursar na frente de todas as pessoas. E pegando um gancho nisso, é isso que é a sua escola. Não, gente, calma. A sua escola é isso, é essa diversidade, são todas as pessoas, todos esses rostos diferentes, são pessoas que vêm de fora aqui. Eu já tive inúmeras oportunidades de ver essa escola cheia, de ver esse auditório cheio e ver, graças muitas vezes a Alana também, aos diretores da escola, tá trazendo essas oportunidades para nós alunos. Eu tô aqui há 7 anos e eu acho que, para mim, nunca teve eu estou no 3º ano já, estou no final, seria o meu último ano. E eu nunca tive uma oportunidade tão linda assim de ver essas pessoas palestrando, esses discursos tão bonitos e tão motivadores. E para mim, como... Nossa, eu nem me apresentei, gente, olha. Tá, vou falar agora, agradeci todo mundo. A cabeça tá a mil aqui. Não, tá perfeito. Enfim,
eu poderia falar muitas coisas, eu poderia falar do passado, eu poderia falar do que eu vivi, mas eu acho que nenhuma das minhas histórias aqui nos 7 anos que eu tô seriam, assim, no nível dessas histórias que eu vi, tanto do Jânio Mendes, que eu, assim, me comoveu muito, tanto a do senhor quanto de todos os outros aqui, foram histórias incríveis. Mas eu acho que é bom falar do presente. Eu amo muito o presente, e o presente é o dia de hoje. O presente é a gente estar aqui ouvindo essas palavras, a gente está aqui dividindo essas oportunidades, a gente está aqui cuidando uns dos outros. E para mim é uma honra incrível, incrível, incrível estar aqui à frente e poder discursar para todas as pessoas lindas aqui que estão me escutando. Gostaria também de falar um pouquinho, né, que não pode deixar passar, que essa escola não é apenas aqui. Eu estudei um pouquinho antes e eu descobri que a escola não era todo esse ambiente, como o senhor falou. Era um prédio menor e a escola foi se expandindo. E a escola não é só isso daqui. A gente tem a nossa trilha, a gente tem a nossa fazenda. E tudo isso é basicamente nosso. É simplesmente nosso. É um local onde a gente pode cuidar, onde a gente pode estar desfrutando, onde os nossos professores nos levam para lá, onde tem toda uma interação. E sempre, em todos os nossos projetos, em todas as vezes que a gente vai, tanto como parlamento, a Câmara, como o projeto de Jovens Talentos, que eu sou um dos bolsistas, que foi dito, em todos esses projetos nós somos bem recebidos, nós somos bem vistos. E a escola Nilo Batista é, assim, vista com grandes olhos pela região. Não pelo nome, porque eu descobri hoje que Nilo Batista é um grande nome. Não por... assim, pelas pessoas que estão lá, sabe? Nós somos a escola Nilo Batista, que tem o seu grande nome. Gente, eu fugi totalmente do meu discurso. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui falando com vocês e de estar aqui dividindo essas oportunidades. Eu espero muito que a gente tenha outras oportunidades desse tipo. Tá bom? Muito obrigado. Vou precisar de um recurso aqui, uma mãozinha amiga. Bom, agora nós vamos para um momento muito especial, tá? Nós temos algumas perguntas para o senhor Nilo Batista, e para o desembargador também. Posso fazer a leitura? São 5 perguntas. E aí, tem microfone aqui para eles? Então, tá bom. A primeira pergunta, para o doutor Nilo Batista. Quais são algumas das principais lições que você aprendeu em sua carreira como advogado e político, principalmente na área de direito penal? Aprendi muita coisa. Fui aprendendo muita coisa, umas mais facilmente, outras mais difíceis. Talvez se eu tivesse que selecionar uma, seria não confiar jamais nas aparências dos fenômenos penais. Não confiar jamais nas aparências. Procurar que apareça uma outra coisa. Vem uma coisa num manual assim bonitinho, você investiga aquilo, é alguma coisa sórdida que está ali encapsulado. Porque tem isso, né? Nós temos a mania de... a maior parte, 90% dos livros de direito penal apresentam uma visão da sociedade como se fosse uma coisa unitária.
e não como se fosse uma coisa fracionada, rachada, onde interesses se chocam. Então, é como se fosse proibido na faculdade de Direito você falar de classe social, que é a coisa mais comum do mundo em qualquer outra escola, de qualquer outra ciência social. Mas o ensino jurídico, às vezes, trava a gente, porque sempre querem apresentar uma ideia de uma sociedade una, indivisível. Isso é uma falácia. Né? Sociedade dividida em classes que, historicamente, lutam. E só isso não ser sonegado a gente, ou disfarçado na escola de Direito. Então, foi um pouco por aí. A segunda pergunta, essas perguntas foram elaboradas pelos jovens, tá, do Parlamento Juvenil. Qual a importância do diálogo e da participação da sociedade civil no desenvolvimento de políticas criminais e na melhoria do sistema de justiça? Bom, desde que a gente não pense que sociedade civil é o Lions Club, o Rotary e a Associação Comercial, se a gente não limitar sociedade civil, que é um termo com uma enorme tradição, enfim, filosófica e de ciências sociais, perfeitamente, a sociedade civil tem que falar não só sobre política criminal, mas sobre política sanitária, política educacional, tem que ser ouvida. Mas aí vamos ouvir os trabalhadores, vamos ouvir os sindicatos, e claro, deixa até um pedaço lá. É porque, na tradição que eu conheci, a sociedade civil aparecia o presidente do Rotary e o presidente da Associação Comercial. Eu falei, cadê a sociedade civil? Não, está aqui. Então, digamos, se a gente democratizar o conceito de sociedade civil, estou de acordo. Aproveito para dizer aos membros do Parlamento Juvenil que política criminal, para mim, é um ramo da ciência política. Apenas é um ramo da ciência política que se ocupa apenas do poder punitivo, que é um dos poderes que e esse mais drástico, esse que só destrói. O poder punitivo é o poder que o Estado tem de produzir dor. Limitação, restrição e dor, esse é o poder punitivo. Então, a política criminal é um setor da ciência política que deve se destacar, porque a própria ciência política não cuidou muito disto. Entendeu? Então, a política criminal é a ciência política do poder punitivo. Só uma informaçãozinha, falando de organização de sociedade civil. Pela primeira vez, e aconteceu no governo Zé Bonifácio, nós fizemos em todas as escolas eleição para conselhos escolares. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Conselho escolar é uma instituição dentro da escola, com representação de pais, alunos, professores e funcionários, que é um órgão que assessora a direção da escola. Então, todas as decisões da escola passam por esse conselho escolar. E estamos agora incentivando e implementando grêmios escolares, que é uma coisa que sumiu na nossa época, tinha grêmio escolar, né? Então, nós somos da época que as escolas tinham grêmios escolares, só que isso sumiu. E nós estamos agora reativando. A diretora Alana me disse que aqui na Nilo Batista também vai ter o grêmio escolar, e só formado por alunos. É o órgão, é a instituição que vai ajudar a vocês participarem das decisões da sociedade. Tá? Como a conscientização e a educação jurídica podem ser integradas ao currículo escolar, a fim de desenvolver uma compreensão crítica do sistema de justiça e dos direitos individuais. Eu acho que a melhor resposta que nós poderíamos dar a essa indagação é isso aqui.
é o evento Cidadania e Escola. Nós tivemos aqui, nessa quinta fase do projeto, uma discussão sobre o Poder Judiciário, com suas falhas, mas nas suas virtudes também, da sua importância na tentativa de conciliação de conflitos, a atuação do Ministério Público, notadamente na defesa ambiental, na defesa do consumidor, na defesa da tutela coletiva, da cidadania. Tivemos um ministro falando sobre a cidadania, como é a cidadania na questão eleitoral, da importância do jovem ter consciência, participar, avaliar, se manifestar. Recentemente, tivemos também um ministro falando como o poder político precisa ser controlado também por organismos, inclusive internos, até para que se minimize, se não se pode acabar com a corrupção. Hoje, tivemos uma visão crítica de um homem que alia a formação jurídica, em particular penal, a formação crítica e a atuação política. Então, eu acho que a melhor resposta é isso. Como é que podemos fazer essa interação? Vindo principalmente às escolas, às comunidades, aos espaços públicos para dialogar. Cada um se despindo da sua indumentária formal ou terna, apenas faz parte do dia a dia, mas não é ele que vai dar significado, e discutir, se colocar, se expor. O Gilson aqui, ele demonstrou toda a sua virtude, nós estamos falando. E o Nilo havia dito, a representação, precisamos respeitar a representação política, mas também precisamos exigir que os políticos se deem ao respeito para todos nós. O advogado que representa, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome de alguém. O Gilson não está falando em nome dele, ele está falando em nome de todo um colegiado, que ele foi eleito para representar. E você, para representar alguém, você tem que se expor, se submeter a críticas, saber se avaliar, se renovar no pensamento, não ter preconceitos e sempre querer evoluir. Qual é o papel do Estado na criação de políticas educacionais que promovam a igualdade de oportunidades e evitem a reprodução de desigualdades que podem levar à criminalidade? Repetir? De novo, por favor. Qual é o papel do Estado na criação de políticas educacionais que promovam a igualdade de oportunidades e evitem a reprodução de desigualdades que podem levar à criminalidade? Vou falar de um instrumento, né? E vou até contar uma coisa. A questão das cotas. A questão das cotas. Há uma visão que acha que cota... Nesse momento, nós estamos sofrendo... A Suprema Corte dos Estados Unidos, que virou lá um lugar onde os conservadores tomam chá e atrapalham os pobres estadunidenses, as decisões, o que está vindo ali da Suprema... Presta atenção, Suprema Corte dos Estados Unidos, é só a gente ver o que está vindo ali, porque estão decidindo cada coisa terrível. Acabaram de cortar 2 programas sociais, assim, que tinham essa finalidade. Como é que nós resolvemos isso, pelo menos num certo setor? Verinha, se lembra disso? Abdias do Nascimento, alguém que dedicou seus 94 anos de vida a luta o tempo todo contra o preconceito, contra a discriminação racial, ou seja, um lutador do movimento negro. Abdias, cotas, sou a favor? Então eu sou a favor. Se o movimento negro é a favor de cotas, se eu sou um militante de um partido, por que eu vou trazer uma coisa elitista? Então, e é um débito mesmo, gente, porque peraí, nós fomos o penúltimo país do mundo a não ter escravizados. Depois de nós, só o Marrocos.
Mas, digamos, até o final do século XIX, até a abolição do escravismo, havia uma inferioridade jurídica proveniente do escravismo, a qual, diga-se de passagem, os juristas brasileiros, quando é encomendado uma consolidação de leis civis a Teixeira de Freitas, ele se recusa a botar um dispositivo sobre a questão da escravidão, dizendo, não quero macular, exatamente a palavra que ele emprega, não quero macular nossas leis. Macular nossas leis é deixá-las sem um regulamento. Porque onde teve o chamado Código Negro, ou seja, alguma legislação, havia um mínimo de controle sobre o poder soberano que o senhor branco exercia sobre o homem escravizado. Nós não tivemos Código Negro. E como o nosso Teixeira de Freitas recusou-se, para não macular nossa legislação, imagina, a dispor alguma coisa na Consolidação das Penais sobre isso, continuamos sem ter. O senhor matava como queria. O juiz que condenava a pena de açoites tinha um aviso ministerial dos anos 50, 1850 e poucos, que limitava em 50 o máximo de açoites por dia. No eito, na plantação, não tinha nem o limite, porque no Teixeira de Freitas não quis macular nossas leis com uma regrinha. Entendeu? Então, nós tínhamos isso. O que acontece depois que acaba essa inferioridade jurídica? Nós aproveitamos o positivismo criminológico, os discursos de inferioridade racial fazem um enorme sucesso. Quando Ferri, no início do século XX, vai visitar a USP, o Lago de São Francisco, ele é recebido com pétalas de rosas. Bom, ou seja, a inferioridade jurídica, até o final, foi substituída por uma inferioridade científica. Mas manteve a mesma coisa. A República Velha, a invenção desse tipo de escravidão no barracão ocorre após a abolição. De forma exemplar, por exemplo, no ciclo da borracha. No noroeste brasileiro, era a escravidão de barracão. O cara devia e não podia sair porque estava devendo. Então, nós temos um débito, gente, fantástico, não é? Com as mãos dos nossos irmãos afrodescendentes que construíram essa riqueza, que lavraram essa terra, que produziram. A República Velha, o que é? Uns coronéis, uns terratenentes lá, e o povo, os destroços sociais da escravaria, trabalhando ali na terra. Então, aí eu sou completamente a favor de cotas, e tinha que ser mais. Cotas tinha que ser uma presença maior. Por que a gente vai demorar tanto para pagar uma dívida que a gente pode pagar mais rapidamente? Agora a última pergunta. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 47,5% dos adolescentes brasileiros cometem seu primeiro crime durante seus 14 anos aos 17 anos de idade. O senhor concorda que a redução da maioridade penal contribuirá para a diminuição da criminalidade infanto-juvenil? Eu só concordaria se eu achasse que pena influi sobre o que você chama de criminalidade, que eu prefiro chamar de criminalização. Porque criminalidade é uma palavra que tem uma pretensão de totalização e, na verdade, ninguém sabe. Você não sabe quantos furtos aconteceram aqui nessa região. Você só sabe quantos foram registrados. Ou seja, a gente só conhece a criminalização. A criminalidade é uma palavra bonita, mas, enfim, ninguém sabe. A criminalização a gente sabe. Foram criminalizados tantos. Não. Eu acho, em primeiro lugar, que ao contrário, sinceramente, porque as condições sociais adversas, desde a crise do capitalismo industrial, desde que apareceu essa coisa que foi chamada de neoliberalismo, ao contrário,
Os meninos começaram a sair mais tarde de casa. A minha geração, quando nós tínhamos 20 anos, estavam querendo ir para a estrada. Quando nós tínhamos... Eu formei, depois que eu formei, passei uma semana na casa dos meus pais e vim para o Rio de Janeiro, que eu queria fazer uma pós-graduação. Hoje em dia, os garotos... Eu cheguei no Rio, em 2 meses eu tinha arranjado um empreguinho ali, lavava o chão no escritório de advocacia, comprava o café e fazia uma coisa. Hoje um garoto vai levar 4 anos para conseguir esse lugar. Há uma crise... Então, ao contrário, a juventude se estendeu mais. E eu tinha menos televisão, eu lia mais. Com essa carga de burrice que é destilada diariamente nos meios de comunicação, ao contrário, a adolescência deles é mais longa. É mais longa. Não precisa chegar ao ponto da juventude socialista, que era 39, né? Mas, em cima, além do mais, isso é uma cláusula pétrea, e além do mais, não adiantaria nada nós passarmos a encarcerar nossa juventude. Que projeto nós queremos? Nós queremos uma juventude. Aliás, isso é uma curiosidade. Já que essa pergunta é provocativa, e eu encerro. Quando foi feita a Constituição tem um dispositivo ali, logo no início, que diz que uma das finalidades dela é construir uma sociedade livre. Lembra disso? Bom, quando nós resolvemos construir, os pais fundadores da Nova República resolveram construir uma sociedade livre, nós tínhamos 100 mil presos no país todo. Hoje, nós estamos batendo 1 milhão e temos mais do que isso sob vigilância penal. Então, quem lê ali diz que para construir, então, uma sociedade livre, nós temos que prender muito. É essa a regra? Nós estamos querendo fazer uma sociedade para prender ou estamos querendo fazer uma sociedade para libertar, em todos os sentidos? Acho que a minha escolha é muito clara, e aquilo é cláusula pétrea. Eu acho que ninguém pode mexer naquilo, aquilo é uma cláusula pétrea. Obrigado. Muito obrigada. Antes de encerrar o evento, convido o presidente da Câmara, Miguel Alencar, para poder fazer a protocolação. Eu estou pedindo licença aqui ao presidente da Câmara para dar uma notícia à comunidade de Campos Novos. Está previsto para a próxima semana o início da restauração do prédio da Fazenda Campos Novos. É uma obra de 10 milhões. O prefeito pede para dar essa notícia para vocês, a previsão é a semana que vem, e na fazenda também vai ser instalado um núcleo da UENF. Então, a UENF vai estar aqui, eu diria, no quintal de vocês, né? Aproveitem bastante essa proximidade, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. Obrigada. Bem, eu vou pedir para os 3 alunos do Parlamento Juvenil, que são da Escola Nilo Batista, que possam vir aqui na frente, para a gente poder fazer uma entrega de uma placa, Nilo, em homenagem ao senhor. Então, que se eu pudesse vir aqui na frente e receber, por favor. Convido.
Vamos pedir agora, vou passar a palavra para o meu amigo desembargador, que vai solicitar... Caríssimo Nilo, aqui estão 3 livros que você está doando à biblioteca da escola, a professora Alana, diretora, por favor. E um é aquele que combinou-se que seria sorteado entre os alunos, que aí você dedicará diretamente. Os 3 são para a biblioteca. Muito obrigado. É uma oferta do desembargador Munhoz Pinheiro, na verdade. Quem eu agradeço tanto e tantas coisas. Bom, aqui, depois queria dizer sobre essa editora. Dá uma olhada no catálogo, eu sou muito amigo. Bom, tudo bem. Revan, editora. Consulta o site. Se tiver algum livro que queira, dessa editora, é só me mandar um e-mail. Uma coisa de 10, 15, 20, 30, 50 livros. Você quer assinar no... Sim. Está a caneta com o senhor? Isso vai ser sorteado. Assina esses 3. Esses 3 eu só assino. Aqui. Desculpem, vou assumir mestre de cerimônia aqui. Diga 0 ou 1? 0 ou 1, diga. Escolha um desses 2 números, 0 ou 1. É. Ganhou esse lado. O 0 era esse, ganhou esse lado. Diz o número até 10. Rapidinho. Diz outro número até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o último. 1, 2, 3, 4, 5. A menina de óculos lá atrás foi sorteada.
Convido a diretora Alana Santos para a entrega do presente. Chamo agora as duas alunas, né? O Gilson já fez a participação dele aqui com o discurso. Agora chamaremos aqui a Mirelle Ribeiro Alves e a Maria Eduarda Neves Teixeira, nossas alunas do Parlamento Juvenil, para fazerem a entrega de um presente singelo, mas com muito carinho, que é uma cesta de produtos da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, sem agrotóxico e cuidado com muito carinho para vocês. Uma lembrança para o doutor Nilo Batista e o doutor Munhoz Pinheiro Filho, nossos convidados do dia.